Bem-vindos a Your College. Não tem som nessa parte. Escritório do... É o Capitano. Não tem som nessa parte. Não tem? Mostra ali bastante o bagulho do coach ali, ó. Caído, sacanagem. Capaz. Olha a cara bonita ali, olha. Que lindo, cara. Make sure you get the hair. Bem-vindos ao Ultimate, galera! Hoje eu tô aqui, pra quem não sabe, meu nome é Gabriel Cabral. Estamos aqui com um convidado especial, o Brabo. Queria agradecer ao coach Latorre, meu brabo. Pedimos ele aí, agradecer pela gentileza dele estar fazendo essa entrevista aí com a gente agradece muito a ele. A gente vai entrevistar ele hoje, rapaziada. Vamos fazer umas perguntinhas aí pra vocês que querem vir aí para os Estados Unidos, que vocês estão interessados em vir jogar qualquer esporte. Essas perguntas vão valer pra qualquer esporte, porque... Mas também mais focado no futebol, né? Porque, pô, coach do futebol e tudo mais. Mas então, rapaziada, estamos aqui com o Brabo. Vamos fazer umas perguntinhas aí pra ele. Agradecer aí por ele estar aqui com a gente mais uma vez. Pô, muito... Tirar um tempo aí com o coach é ocupado pra caramba, né, velho? O tempo inteiro ali. Pô, treino... Ele Tem que recrutar, né? Recrutar. Mas então, o coach, ele é coach do nosso time de futebol, mas também ele é do time feminino de futebol aqui na nossa faculdade. Então a gente tem que, pô, achar um tempozinho ali. É difícil achar um tempo com ele, porque ele tá sempre ali, treino das meninas, treino dos meninos e... Crossfit e tudo. Book reading e tudo. A programação não para, gente. Então a gente tá aqui agradecendo ele. Então, rapaziada, a gente vai perguntar um pouquinho sobre a história do nosso coach. Ele é natural do Brasil, mas hoje ele é americanizado daquele jeito. Muito tempo. Muito tempo aqui nos Estados Unidos. Queria saber um pouco aí, coach, como é que você veio parar aqui e tal. Contar um pouco aí da sua história aí, como você chegou aqui nos Estados Unidos. Sim, primeiro eu quero falar um prazer estar aqui com vocês, né? Para ajudar futuros jogadores do Brasil e jogadoras, né? Mas o meu passado é interessante, né? Mas nasci no Brasil, Bauru, São Paulo, fiquei até uns 12, 13 anos, aí mudamos para Kansas City, o Layton, né? A cidade pequena no estado de Kansas. Joguei bola, high school, ganhei o All-State, peguei todos os prêmios como jogadores. Aí uma razão que meus pais vieram pra cá, porque meus pais são missionários no Brasil, e ainda estão morando no Brasil, mas eles queriam que meu irmão e eu para pegar uma educação cristã, né? Então fomos para Oklahoma Christian como faculdade, jogamos lá também. Aí teve muito, mas essa história para outro dia. Joguei profissional e tal, mas aqui eu estou. Amo o esporte, amo dando com jogadores, ajudar, não só no dentro do campo, mas fora do campo, né? Isso que é a coisa mais importante. Então, rapaziada, só uma observaçãozinha aí, o coach já passou por tanta coisa aí, cara, tem uma experiência gigantesca no mundo do futebol aí, tá, pô, já passou por tanta coisa que ele conta cada história pra gente, a gente fica de cara, que é muito fera ouvir todas essas histórias dele, tudo que ele já passou no mundo do futebol. E, meu, é muito bacana isso, quem sabe um dia aí a gente faça um vídeo aí ele contando um pouquinho sobre as histórias. Mas, continuando, vamos fazer as perguntas aqui pra ele agora. Vamos começar agora. O que você procura em um jogador quando você vai recrutar, coach? Falar a verdade, né? A primeira coisa que a gente sempre se vê, né, é o vídeo, né? É o talento do jogador. Mas isso não é a prioridade, né, que eu estou recrutando. Eu estou procurando o caráter. Você tem que ter um caráter bom. Senão, não interessa se você é o melhor jogador do mundo. Se não tem um caráter bom, que se dá com pessoas, ou é coachable, não sei como falar isso em português. Coachable é se você não... Tem que procurar a tradução aí, que eu não sei também. Coachable você tem que ser aberto de ser... para te ensinar você tem que estar aberto a nova experiência, para né? aprender, né, coisas que vocês não sabem, né? Não ser arrogante, né? Não ser arrogante, tem que ser humble. Humble é... Humilde. Humilde, tem que ser. Senão você tá no lugar errado.
Então, essas coisas que eu procuro primeiro é o caráter, ver se você se entrosa com os jogadores, se você entra na minha filosofia, que todos os técnicos bons, né, têm filosofia, tem uma cultura que a gente está tentando fazer aqui na faculdade. Claro. Então essas coisas, a primeira coisa que eu procuro é o caráter, a personalidade da pessoa. Fera. Então vamos lá, segunda pergunta. Como você encontra os jogadores? Como que eles falam com você para entrar em contato? Nesse mundo de tecnologia, né, é muito mais fácil que sempre foi, né? Sempre e-mails, highlight videos, WhatsApp, companhias do Brasil sempre mandando e-mails ou pelo WhatsApp. Então, no lado internacional é só pelo e-mails e companhias. Mas aqui nos Estados Unidos é também muito torneios, né? Club soccer. Depende do que eu tô procurando. High school, club soccer, a gente vai assistir, vai recrutar, conversa com os pais. Mas internacionais é tudo pela companhia, social media, né? Agora, coach, uma polêmica agora. Vamos fazer uma pergunta aí que todo mundo tem essa dúvida. A bolsa integral, a bolsa 100%, ela é uma realidade aqui nos Estados Unidos? Isso aí é uma coisa que é um tipo de ilusão, né? É poucos, muito poucos, de 1%. E você tem que ser uma jogadora ou jogador do outro mundo, né? Mas isso aí não é uma coisa que, não é uma coisa que você iria estar procurando para a idade, que vai ser muito difícil de arranjar. Mas como técnico e como jogador que já fui também, um advice, como fala advice em português? Conselho. Um conselho a vocês é procurar uma escola que você consegue se entrosar com a cultura, com a escola, com uma tradição diferente que o Brasil. Vocês têm que focalizar nas coisas que é importante, que é o inglês, né? E o caráter. E o seu major, né? Major seria... O seu curso que você quer fazer aqui. O seu curso que você vai pegar o degree, né? Na faculdade. Mas não pelo full ride, isso aí é uma ilusão. Então, coach, já que você mencionou agora da importância do inglês, qual que é a importância de ter uma base do inglês antes de vir para os Estados Unidos? Para você ir em uma escola boa, você tem que ter um nível muito bom. Aqui o requirement no TOEFL, aqui em York College, é 72, né? E em outras faculdades tem que ter um requirement. Sim. E o inglês, e outra razão que é bom ter uma base boa de inglês, é porque quando você vir para os Estados Unidos, você não está intimidado, né? Como fala? Você não está intimidado. Você não está intimidado de entrosar com os americanos, né? Não tem medo de entrosar com os americanos. Conversar em inglês, né? Porque quando pessoas não falam muito bom inglês, o que eles fazem? Vêm aqui nos Estados Unidos e arranjam o grupo brasileiro e fica naquele grupinho lá sem aprender inglês, né? Então por isso que é bom ter uma base boa de inglês. Quando você vir, você já está confortável de falar inglês com os americanos e entrosar com o grupo, a cultura americana, né? E, coach, na sua opinião, o que você precisa ter para vir para os Estados Unidos? Como um brasileiro, por exemplo, que quer vir para os Estados Unidos, o que você precisa ter, assim, no geral? Tem como falar aí pra gente um pouquinho sobre isso aí? Uma coisa que demorou muito tempo para acontecer comigo, vocês brasileiros têm que vir para os Estados Unidos com como fala em português, com a... Como é que é a palavra? Open-minded. Tipo, com uma mente aberta pra... Uma mente aberta de entrosar com a cultura diferente. Que a cultura brasileira e americana é completamente diferente. Tudo diferente. Não para você mudar quem é você, mas se adaptar, né? Com open-minded, mente aberta, se adaptar com a cultura americana, que é muito diferente. E isso volta ao que eu estava falando, né? Tem que vir aqui com pensamento, né? Continuar a melhorar o seu inglês, continuar a melhorar o futebol, pegar o curso, né? Que você vai um dia voltar ao Brasil para fazer sua carreira, né? Ou ficar aqui. Mas tem que vir com a mente aberta de aprender e adaptar com a cultura americana e com os americanos, né? Mas isso é uma coisa muito importante. Certo. Na sua opinião agora, como técnico e tudo mais, quando que o jogador atinge o nível físico necessário para jogar em alto nível aqui nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta muito boa em todos os seus até agora, mas essa coisa que o Brasil não faz um serviço bom é o físico.
né? O brasileiro, eu acho que é talentoso, mas uma coisa que as companhias aí no Brasil não se focaliza muito, que devia focalizar, é o físico do futebol americano. Físico americano é outro nível. Demora pelo menos um brasileiro que sabe jogar bola 1 ano para se adaptar com o ritmo agressivo do futebol americano. Então, se você quer vir preparado, você tem que um teste que ajuda esse preparo aí físico é correr 2 milhas em 12 minutos. Milhas em quilômetros é o quê? 1 milha igual a 1,6 quilômetros. Então, no caso, seria 3,2 quilômetros em 12 minutos para chegar no... Se você quer num nível bom, físico americano, qualquer nível, NCAA, NAA, JUCO, se você quer ser a PAR, se você quer ser o fera, você tem que correr 2 milhas em 12 minutos. Isso é o teste que não só eu, mas TVG1, NCAA, é isso que eles vê, até profissional, quando você bota no resume lá, eles querem ver o seu ritmo físico, né? Uhum. E 2 milhas e 12 minutos é um ponto bom do começo de ser um bom jogador. Rapaziada, falando sobre isso aqui de físico e tudo mais, uma experiência própria minha, quando eu vim para os Estados Unidos eu achei que eu tava bem de físico e tudo mais, tava dando aquela corridinha migué no fim de semana, não sei o que lá, falei assim, eu tô bem de físico, pô, vou chegar lá, tava bem na técnica, jogando bem. Primeiro dia de treino aqui meu nos Estados Unidos, pre-season, fui correr as 2 milhas, fiz em 13 minutos. Não fui tão mal, sim, não consegui atingir a meta que o coach queria, mas eu não fui dos piores. Fiz em 13 minutos, depois logo das 2 milhas, eu achei que já tinha acabado, já vamos pro treino, vamos jogar. Tivemos que dar sprint, que é, né, pique, correr, sprint de 100 metros. Sprint, no meio dos sprint acabei machucando, então perdi muito tempo aí até eu recuperar e tudo mais. É uma coisa que, rapaziada, vocês querem vir pra cá, tem que focar no físico, tem que treinar muito físico pra chegar aqui e conseguir aguentar o batidão, porque não é fácil, rapaziada. Quando você chega pra pré-temporada aqui nos Estados Unidos, você tem que estar muito bem, tem que estar preparado pra treinar 2 vezes ao dia, até às vezes 3 vezes ao dia, correr, porque quando chega na fase dos jogos é complicado, rapaziada. Se você não tem um físico bom, você vai passar dificuldade. Seu coach vai te botar no banco de reserva, você não vai jogar. Então, rapaziada, se vocês querem vir pra cá, foca bastante nisso aí. Não foca só no, eu sou craque, jogo muita bola e tal. Se chegar aqui e se não tiver o físico que o coach quer, você vai se machucar. Esquece. É ciência isso aí. Se você não tá fisicamente bom, porque o jogo aqui nos Estados Unidos é tão vigoroso, é matter of time. Como fala matter of time? É tipo questão de tempo. Questão de tempo de você se machucar. Uhum. É ciência, isso acontece comigo todos os anos, que os jogadores brasileiros que vêm diretamente do Brasil, que eles, não interessa se é bom ou não, você vai se machucar porque você não está acostumado com o jogo vigoroso aqui nos Estados Unidos. E também a temporada aqui na faculdade é tão apertada que tem 2 jogos por semana, jogo apertado, treinamento, você não tem muito tempo de recuperar seus músculos. Por isso que é importante. E também, se você quer jogar no próximo nível depois da faculdade, profissional, físico é o número 1 que eles procuram. Aí que o talento vem. Porque pra mim, na minha opinião, e muitas opiniões de técnicos bons aí, físico é pelo menos 60-70% de um jogador. Aí porque quando você tá em bom físico, toda outra parte do futebol fica mais fácil, né? O passe, o drible, a decisão de fazer com a bola, porque agora você não tá cansado. Agora tudo na sua mente, né? Uhum. Então o físico é o número 1 aqui nos Estados Unidos e profissional, né? Não só aqui nos Estados Unidos. Né? Claro. Mas então, continuando agora, uma pergunta diferente assim, né? Qual que é a posição mais difícil pra você como treinador pra recrutar, coach? Difícil, sim. Não é difícil porque tem, como eu disse, social media é fácil de achar jogador. Uhum. Mas uma posição meio complicado é o goleiro, né? Porque é uma posição. E se, por exemplo, se eu estou precisando de defesas, é fácil porque é 4 posições na defesa, né? Uhum. Então dá para misturar, mas goleiro é uma só. Então o goleiro a posição mais delicada, né? Uhum. de recrutar. Tá certo. Como seu exemplo, Cabral. A gente tinha 2 goleiros, um graduou, outro foi embora. Aí não consegui recrutar outro goleiro. Aí você era meu zagueiro, mas você cresceu no Brasil como goleiro. Uhum. Eu não consegui recrutar um goleiro que eu acho no nível bom, que a gente precisava. Uhum. Aí botamos você no gol.
Loucura, né, rapaziada? Loucura, mas... Virou all-conference player, né? No gol. Agora ele tá botando de novo pra zaga. Rapaziada, é um negócio muito louco. É até estranho vocês ouvirem isso daí, vocês vão ficar até de cara, porque você virar zagueiro, virar goleiro, assim, você pensa como é que o cara consegue, né? Mas então, rapaziada... Capitão é outro nível, né? Capitão é outro nível. Mas só pra mostrar como que ele fez um bom serviço, esse ano a gente quebrou o recorde daqui da faculdade em wins, né? Vitórias. E esse cara aqui foi all-conference player. Pô, que moral, hein, Coach? Você é louco, pô. Tô até suando agora, tanta moral que você dá. Mas então, rapaziada, falamos aqui com o nosso coach, pô, agradecer novamente a ele. Tirou um tempinho aí do dia aí pra conversar com a gente um pouco sobre como é que é esse processo de recrutamento, como é que é a transição do Brasil para os Estados Unidos como jogador, como estudante atleta. Que como a palavra mesmo diz, estudante atleta, rapaziada. Se vocês querem vir pra cá como estudante atleta, o estudante vem primeiro. Então, foco nos estudos, foco no inglês, depois vem toda essa parte de atleta. E como atleta você tem que adaptar ao sistema americano de futebol, de qualquer esporte que você vai jogar, porque é diferente, é muito diferente, rapaziada. Então, agradecer ele aqui, falar todas as palavras aí, falar um pouquinho de português aqui com a gente, né, que isso aí, tá assim. Né? Vambora. Rapaziada, então é o seguinte, se vocês gostaram aí do vídeo, pô, deixa o like aí pra gente, fortalece a gente aí, se inscreve no canal. Demorou, rapaziada? Vou colocar aqui embaixo aqui, ó, nosso editor, coloca aqui pra gente as redes sociais. Segue a gente lá nas redes sociais, rapaziada, se vocês têm alguma sugestão, se vocês têm alguma ideia aqui, alguma pergunta pro nosso coach aqui que a gente quiser, se vocês quiserem que a gente faça outra entrevista com ele falando sobre outra coisa, rapaziada, manda aí pra gente na DM, no Instagram, no Twitter, a gente vai pensar, responder isso daí pra vocês, toda sugestão é bem-vinda. Mas é isso, rapaziada, vamos fechar aqui com o Bravo. Valeu, coach. Obrigadão mesmo. Capitão aqui, ó. Capitão. Mas é isso, rapaziada, obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, tamo junto, valeu. Boa, pai! Fechou. O coach é muito perna, né? Muita tem muita postura aqui, né?